Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Solicito ao vereador Tadeu Salib dos Santos, primeiro secretário desta casa, para que proceda a leitura do expediente. Muito obrigado à sonorização e vamos às correspondências da Secretaria. Ofício número 316/2022 do Gabinete, seguinte assunto: resposta ao ofício número 334/2022. Ofício número 317/2022 do Gabinete, informando que o Executivo possui condições orçamentárias para arcar com as despesas e meios que garantam o pleno funcionamento do objeto do contrato de repasse número 916898/2021, que inclui sua operação e manutenção atendendo a Lei número 14.116/2022, artigo 83, parágrafo 2º, e Lei 14.194/2021, artigo 82, parágrafo 2. Ofício número 94/2022 da Secretaria Municipal de Gestão e Governo, assunto: resposta ao pedido de informação número 40/2022 do vereador Juliano Baumgarten, bancada do PSB. Ofício número 95/2022 da Secretaria Municipal de Gestão e Governo, assunto: resposta ao pedido de informação número 41/2022 do vereador Juliano Baumgarten, bancada do PSB. Pedido de informação número 55/2022, de autoria do vereador Gilberto do Amarante, solicitando informações a respeito de educadores sociais e concursados. Pedido de informação número 56/2022, de autoria do vereador Gilberto do Amarante, onde solicita informações a respeito da pista de caminhada na Via dos Romeiros. Pedido de informações número 57/2022, de autoria dos vereadores Gilberto do Amarante e Juliano Baumgarten. Quando será a próxima edição do Festival do Moscatel? Pedido de informação número 58/2022, de autoria do vereador ou dos vereadores Gilberto do Amarante e Juliano Baumgarten, onde solicitam informações acerca do CAISME, o Centro de
saúde mental. Pedido de informação número 59/2022, de autoria das bancadas do PDT, PSB e Republicanos, solicitando informações a respeito da Ecofar. Pedido de informação número 60/2022, de autoria das bancadas do PDT, PSB e Republicanos, solicitando informações sobre empenhos com as respectivas solicitações de compras. Pedido de informação número 61/2022, de autoria das bancadas do PDT, PSB e Republicanos, solicitando informações acerca das obras do quebra-molas em fase de instalação na rua Júlio de Castilhos, próximo ao DiCapri Hotel, em frente ao número 1720. Pedido de informação número 62/2022, de autoria das bancadas do PDT, PSB e Republicanos, solicitando todas as portarias de 21 de março de 2022 a 31 de março de 2022. Pedido de providência número 98/2022, de autoria do vereador Caleb Coelho, assunto: manutenção de via na rua Margarida Dalpisol. Pedido de providência número 99/2022, de autoria do vereador Gilberto do Amarante, assunto: semáforo entre as ruas Paulo Broilo e Independência. Pedido de providência número 100/2022, de autoria do vereador Gilberto do Amarante, assunto: corte de árvore que fica na rua Aurora Angelina Dalla Riva Tartarote, próximo do número 120, ou melhor, do número 138. Pedido de providência número 101/2021, de autoria do vereador Juliano Balgarten, assunto: manutenção da rua Domênico Fim, nas proximidades do Museu Municipal Casa de Pedra. Pedido de providência número 102/2022, de autoria do vereador Davi de Almeida, assunto: colocação de containers na rua Amantino Boneto, próximo ao número 42, no bairro Industrial. Pedido de providência número 103/2022, de autoria do vereador Gilberto do Amarante, assunto: conserto do buraco na rua Arcângelo Milese, em frente ao número 825, bairro Monte Pascoal. Requerimento número 58/2022, de autoria do vereador Gilberto do Amarante, PDT, Caleb Coelho, PP, Eurides Sutili, PL, e bancadas do PSB e da Rede. Assunto: formar comissão
especial com o objetivo de estudar e atualizar a Lei número 4.192/2015. Requerimento número 59/2022, de autoria do vereador Gilberto do Amarante e bancada do PSB. Assunto: votos de congratulações ao Sintarafar pelos seus 60 anos. Indicação número 30/2022, autoria do vereador Juliano Baumgarten, bancada do PSB. Assunto: sugestão para os conselhos municipais. E, por último, indicação número 31/2022, autor Juliano Baumgarten, bancada do PSB. Assunto: sugestão a respeito das vagas de estacionamento do município. Estas as correspondências e material do expediente referente a este 6 de junho de 2022, senhora presidente. Muito obrigado, vereador Tadeu Salib dos Santos, primeiro secretário desta Casa. E passamos agora ao espaço destinado ao grande expediente. Convidamos a Rede Sustentabilidade para que faça uso da tribuna, abrir mão. Republicanos, para que faça uso da tribuna, abre mão. PDT, para que faça uso da tribuna, fará uso o vereador Gilberto Amarante. Boa noite, senhores vereadores, senhora presidente, vereadora Clarice. Eu até venho até essa tribuna hoje para falar um pouquinho justamente de requerimentos. Porque, estranhamente, eu ouvi aí no canal de comunicação que o Executivo está com muitos requerimentos, isso requer informações, enfim, isso perde tempo para responder para os vereadores. Quero dizer que, primeiro, nós fizemos um pedido de requerimento. Quando nós não somos atendidos, nós fizemos, esperamos, damos um tempo, até 3, 4, 5, 6, 8, 10 meses, a gente faz um pedido de informação. Por que a gente faz um pedido de informação? Porque aí fica registrado. Porque senão o contribuinte que, de certa forma, cobra do vereador, nós temos um documento oficial. E isso depois se repete. Como aconteceu em alguns municípios, esse documento é tão oficial que a própria Justiça utiliza como elemento em caso de acontecer algum atos escusos que possam acontecer em relação àquele fato. Então, depois pode tirar uns 3 minutos aí, não tem problema. 5 minutos até tudo certo. Trago justamente para falar esta noite numa questão de pedido de informação que eu fiz lá no mês 3, e que veio a resposta do mês 13 de 2022, veio a resposta aqui já porque não tenho bem a data certa, que é em relação justamente à pista de caminhada da Via dos Romero. Qual o número de pessoa que transita? Quando ficarão prontas as obras da pista de caminhada na sua totalização até o Santuário de Caravaggio? Quando ficará pronta a iluminação pública na pista de caminhada até o Santuário de Caravaggio? Aí eu recebi, sim, algumas respostas. Quanto à quantidade de pessoa que circula durante o ano e também no dia 26 de maio,
Então, naquele local, no dia 26 de maio, como registro que está nos anais do Executivo, nos anexos, em torno de 200 mil pessoas, e um total, durante o ano, 2 milhões de pessoas passam pelo santuário. Até aqui se fez uma colocação que destaca-se, entretanto, que não se tem conhecimento da origem de tais informações, não se podendo dar certeza de tais dados, não havendo até o presente momento um levantamento oficial mais específico conforme a solicitação feita por esse vereador. Até entendo que sim, nunca foi feita uma contagem. Então, o segundo item que tange a obra, o período da obra, no que tange ao terceiro item, este está sendo realizado por etapas, estando hoje em execução a 8ª, 9ª etapa, com previsão de aproximadamente mais 7 etapas, até sua conclusão final. Tais etapas, no entanto, dependem de recursos os quais são possíveis recursos de emenda parlamentares, os quais não são possíveis de se precisar datas neste momento, ou seja, nós não temos uma data oficial de quando será terminada. Eu concordo que isso começou no governo anterior, de uma forma lenta e vai se construindo, mas chega um ponto que tem que se terminar. Por fim, no que diz respeito ao quarto item, este seguirá acompanhando a evolução do item acima, conforme a pista for sendo contemplada, a respectiva iluminação será contemplada, ou seja, a iluminação pública, que já foi feito mais 3 etapas, e não foi refeita a iluminação. Aliás, no ano passado ficou pronto mais 3 etapas e não foi feito mais iluminação pública, lá não tem. E até este vereador, lá em março do ano passado, abril, fiz um pedido de providência nessa casa para que fosse colocado lá a iluminação pública, ainda para ser atendida no último verão passado, que justamente essas etapas que foram concluídas ali no ano passado, ou então no término de 2020, no final, não tem iluminação pública. Sendo o que caiba informar, nos colocamos à disposição, ou seja, sim, com certeza aqui, eu acho que do planejamento, fizeram um relato do pedido de informação muito bem feito, muito bem elaborado, diferente de um que eu recebi da educação outro dia, e em relação a números de estudantes e outros, mas vamos seguir aqui a informação vinda do planejamento. Um percurso de aproximadamente 6 quilômetros liga a RS 453 ao santuário, percorrido massivamente a pé no dia 26 de maio por milhares de fiéis. No entanto, nos demais meses do ano é comum a presença de pessoas caminhando à beira da estrada rumo ao santuário. A crença na penitência como forma de agradecimento por graças alcançadas e como requisito para obtenção de uma vida com saúde, prosperidade, paz, harmonia familiar, entre outras bênçãos, são alguns dos motivos que levam muitas pessoas a percorrerem este trecho a pé, seja os finais de semana ou até mesmo diariamente ao fim da tarde. Automóveis de diversas regiões do estado estacionam às margens da rodovia, sinalizam esta busca. Quem vai a pé até o santuário percebe a transformação da paisagem, a movimentação urbana vai cedendo espaço ao contexto rural de Farroupilha, composto de parreiras de uva, plantações de trigo, matas de pinhais, proporcionando diferentes tons conforme a estação do ano. Além dos fiéis religioso, o gosto pelas caminhadas e a necessidade da prática de exercícios físicos para uma vida saudável parece contribuir para o aumento significativo da presença de pessoas às margens da rodovia.
A presença exclusiva de pessoas praticando algum tipo de exercício, seja aos finais de semana ou diariamente ao fim da tarde, revela mais uma finalidade da rodovia, embora as condições para a prática não sejam as mais favoráveis. Pessoas de variadas idades utilizam as margens da rodovia para a prática de ciclismo, corrida, caminhadas, com a finalidade esportiva e lazer. No entanto, a rodovia é amplamente utilizada por veículos de carga e passeio, e o espaço destinado para caminhantes é estreito e sem nenhuma limitação física entre veículos, pedestres e ciclistas, o que expõe demasiadamente a integridade física de ambos. A grande procura por espaço para essa finalidade e a ausência de locais apropriados fez com que a administração pública municipal promovesse, aqui foi promovido em anos anteriores, que um lado da pista se fechava nos dias 26, que nesse ano aqui até não foi feito isso. Não sei por que razão, mas enfim, esse ano aqui não aconteceu. Nesse contexto, o planejamento e a execução de um equipamento público de boa qualidade que reúne as condições necessárias para a prática de caminhada e ciclismo representa uma demanda latente, o que deverá ser suprida em um curto espaço de tempo. Entende-se ainda que este equipamento poderá contribuir para a valorização do Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio, além de oferecer a estrutura necessária para o visitante que desejar ir a pé ao santuário. Uma pista apropriada de caminhada e ciclismo proporcionaria um ambiente perfeito para as pessoas juntarem harmonicamente necessidades do corpo e da mente em direção a Caravaggio. Ou seja, eu trouxe aqui porque aqui é exatamente o pedido de informação muito bem relatado, mas aqui está escrito que não tem uma previsão, e que sim, a previsão está com emenda parlamentar, e que eu vejo que não tem vindo mais emenda parlamentar nesse ano aqui, pelo menos não ouvi falar de emenda para aquele local, até porque tem que ser destinado para o turismo. As emendas elas vêm determinadas já. Claro que volto a dizer que continuamos com o meu abaixo-assinado, porque as pessoas voltaram a me procurar e pedirem ele, até porque ninguém pode dizer o que este vereador ou aquele vereador ou que as pessoas ali fora devem ou não fazer no seu dia a dia, até porque se o meu feriado é meu feriado e eu queira trabalhar naquele dia, o problema é meu. Até porque naquele dia também, senhores, tinha muitas pessoas trabalhando em prol do santuário, muitos inclusive do executivo, assim como aquelas pessoas que se disponibilizaram a assinar, que foram quase 300 pessoas, aquele baixo-assinado, por livre e espontâneo querer, porque elas queriam e elas querem o término dessa obra. Então, no momento que se falava que era para tal situação, as pessoas se aproximavam de nós para assinar e para protestar, de certa forma, a busca desta obra e o término dessa obra. Se o prefeito anterior demorou, e eu tive um período, sim, de secretário, e andamos e fizemos nesse período um trecho, que a obra ela não se parou nesse trecho, ela teve lá um começo e depois ficou um período sem dar continuidade por uma questão até de uma empresa que quebrou, que foi feita uma licitação naquele meio tempo e ela quebrou, e aí até demorou um pouquinho para voltar a se encaixar e dar continuidade. Hoje nós temos que terminar, sim, com o dinheiro do Executivo, e era uma ideia até do prefeito anterior, vereador Roque, que poderia até ter feito, porque tinha dinheiro, né? Daí deixou como superávit, nós temos dinheiro, então vamos terminar esta obra. Quero falar um pouquinho também da rua Pedro Grandene, que já se anunciou
que esta obra ficaria pronta em dezembro de 2021. Hoje nós temos em junho de 2022. Passou-se um ano do anúncio e a obra não se iniciou ainda. E os contribuintes cobram sim ações desses vereadores. Principalmente por quê? Porque não se vê início, se vê, fala. Como disse um cidadão que veio até a nossa bancada hoje, ele disse o seguinte: se o nosso prefeito, e com todo respeito ao nosso prefeito, fizesse 5% do que ele fala no seu dia a dia, nós seríamos o município de Farroupilha que mais faria obra e mais executaria serviço para a população desse Brasil. Muito obrigado. Convido o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Fará uso a vereadora Eleonora, e eu convido, então, o primeiro vice-vereador Sutile para que assuma a presidência desta casa. A palavra está com a doutora Eleonora, vereadora desta casa. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, doutora Clarice Baú, nossa imprensa que nos acompanham, seu Menzi, e as pessoas poucas, que ainda estão aqui conosco nessa noite, nossas assessoras. Muito obrigado pela presença de todos. Primeiro, eu quero agradecer aos membros da minha bancada, Marcelo Broilo e Felipe Maioli, por me darem esse espaço para falar. Bem, 3 são os assuntos que me trazem aqui. O primeiro é falar sobre emendas parlamentares que vieram para o hospital, né, que é uma das emendas é do deputado estadual Búrigo, de 150 mil, e a outra emenda é do deputado estadual Zanquim, também de 150 mil, que vieram para o hospital para comprar carrinho de anestesia, que o hospital está necessitando. Bem, o outro assunto é um assunto bastante desagradável, que eu vi pelas redes sociais. Eu não estava presente, eu não estaria de jeito nenhum, mas enfim, né, sobre o que aconteceu no comício do PT, em Porto Alegre. Não vou fazer nenhuma moção, até porque eu acho que moção não resolve nada, né? É um papel que chega ao seu destino e provavelmente é jogado no lixo, então não adianta nada. Mas falar, eu acho que pelo menos a gente deixa registrado nessa casa o quanto o que aconteceu me deixa muito chateada. Não sei se os senhores acompanharam, eu acho que talvez o vereador Ilha, que é um tradicionalista, tenha acompanhado o que aconteceu com o hino rio-grandense. Então, no comício, quando o cantor que foi designado para cantar o hino rio-grandense tentou cantar, as pessoas da plateia começaram a gritar hino racista, e o cantor, extremamente constrangido, não conseguiu cantar todo o hino. E as pessoas, inclusive, ficaram sentadas, inclusive todos os vereadores do PT de Porto Alegre ficaram sentados, não se levantaram, o que é um desrespeito total, não só com o hino,
mas com a nossa cultura, a cultura do Rio Grande do Sul. Eles estão no Rio Grande do Sul. Talvez as pessoas não conheçam a história. Não conheçam a história como o professor Juliano, talvez não conheçam a história. Então eu trouxe só um pouquinho da história, porque eles gritavam hino racista, hino racista. Tem um pedacinho do hino que diz assim: povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Pelo amor de Deus, senhores, não tem nada a ver com escravidão, nada. São eventos totalmente diferentes, separados. O hino foi criado em 1838, durante a Revolução Farroupilha, quando os farroupilhas venceram o combate chamado Barro Vermelho. E esse hino passou a ser cantado com maior frequência na década de 1940, né? Quando os movimentos tradicionalistas, vereador Ilha, começaram a se impulsionar no Rio Grande do Sul. E se tornou uma prática comum em eventos, assim como o hino nacional. E nós temos que ter respeito. Já a abolição da escravatura foi o acontecimento histórico mais importante no Brasil, depois da proclamação da independência em 1822. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. O abolicionismo foi um movimento político que visou a abolição da escravatura e do comércio de africanos. Desenvolveu-se durante o Iluminismo no século XVIII e tornou-se uma das formas mais representativas de ativismo do século XIX e continua até os dias de hoje, graças a Deus. Mas nada tem a ver com o nosso hino, nada. São movimentos totalmente separados. Então, este ato tem que ser repudiado. E acho que mesmo aqueles que são favoráveis ao presidenciável, concordam comigo. É um ato que nós, gaúchos, temos que repudiar. Consegue uma parte? Sim, eu vou lhe dar uma parte. Posso? Uma parte para o vereador Tiago Ilha. Versando aqui na discussão, vereador, sim, eu acredito que o respeito pela nossa simbologia se faz necessário, não somente com a questão do hino do Rio Grande do Sul, assim como o hino de qualquer estado, assim como o hino brasileiro, né, assim como todos os países defendem as suas simbologias, né? Eu, particularmente, defendo todas as nossas simbologias, não só as que retratam ao meu gosto pessoal, e sim a que retratam a minha nação, né? Por mais que não concordasse com alguma conotação, até mesmo do hino nacional, mas que, para mim, como brasileiro, devo respeitar e proteger essa Constituição. Essa lei que nos garante a simbologia de preservar o nosso hino, tanto o rio-grandense. Então, nesse sentido, e sim, né, a escravatura foi um momento da história um dos piores momentos que a humanidade teve. E que, infelizmente, o preconceito ainda continua nos dias de hoje. E esse sim nós devemos lutar. E as nossas simbologias defender. Essa é a minha contribuição. Obrigado pela sua contribuição. E eu digo de novo que, graças a Deus, o movimento continua até hoje. O movimento ativista contra o racismo continua até hoje, como eu acabei de dizer, graças a Deus, né? Nós temos um movimento ativista que começou lá em 1800 e continua até hoje. E sim, nós temos que ter respeito por por toda a cultura de cada região. O senhor tem razão quanto a isso. Bem, o terceiro assunto
Neste fim de semana, sexta e sábado, eu estive num evento chamado Conexão por Mais Mulheres na Política, promovido pelo MDB Mulher do Estado. Foi realizado no Plaza São Rafael, em Porto Alegre, contou com a participação de 150 mulheres, entre vereadoras, candidatas a vereadoras, ex-prefeitas, vice-prefeitas, e muita coisa importante foi falada. Eu gostaria de, bem rapidamente, ainda tenho 5 minutos, de falar algumas coisas que nós conversamos. A primeira delas, e que eu achei a mais importante de todas, é que atualmente a violência verbal contra a mulher, ela tem se mostrado a que tem mais viralizado, né? E justamente porque ela é muito difícil de comprovar e mais difícil ainda de se denunciar. A violência verbal contra a mulher, ela tem sido até aumentado muito ultimamente, né? Então, os homens têm perdido o respeito pela mulher. E esse ato tem que ser denunciado. Assim como a violência física, a violência verbal é motivo também, e os advogados aqui sabem tanto quanto eu, que ela pode e deve ser denunciada. Tem um termo que vem crescendo muito entre as mulheres que se chama sororidade. O senhor sabe o que significa? O que significa sororidade? Sororidade vem de sorella, que é irmã. As mulheres, de um modo geral, elas têm muito isso de sororidade. Muito mais do que ficar brigando. A mulher, ela, por exemplo, nós vamos falar de oratória. Quem tem melhor oratória? O homem ou a mulher? O homem. O homem tem uma oratória muito melhor do que a mulher. Porque o homem é mais inteligente? Não. É simplesmente porque o homem está na política há muito mais tempo do que a mulher. A oratória, ela é uma ferramenta política, uma ferramenta de marketing, é uma ferramenta de cunho político, eleitoral, pessoal, e isso o homem tem muito mais do que a mulher. A primeira mulher que obteve um cargo público no Brasil foi em 1928, Alzira Soriano. Isso antes que as mulheres pudessem votar. Que as mulheres só puderam começar a votar em 1934, com Getúlio Vargas. Então, esse tempo todo que os homens tenham mais na política do que a mulher, faz com que os homens sejam mais seguros, falem melhor, gritem melhor, se expressem melhor do que as mulheres. Isso oferece problema? Não, eu não estou criticando. Eu apenas estou colocando que os homens têm uma vantagem muito grande sobre nós, mulheres. E tem essa vantagem. Mas, devagarzinho, tudo isso está mudando. As mulheres não querem estar à frente, as mulheres querem estar ao lado. Só ao lado. Nós só queremos andar ao lado.
Muitas vezes nós somos mal interpretadas. Às vezes nós respondemos aos homens de uma maneira um tanto ou quanto agressiva. Mas é porque isso vem com um certo tempo já de respostas em que nós somos agredidas. Então a gente acaba respondendo dessa maneira. Mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte: a mulher é a mola do mundo, é a mola mestra do mundo. Várias pessoas já disseram aqui, eu vou dizer de novo: 50% da população mundial são homens, e os outros 50% são a mãe deles. Então a mulher tem um papel de extrema importância. Quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Quando várias mulheres entram na política, muda a política. Então, senhores, era essa a minha mensagem, era isso que eu gostaria de dizer, e agradeço muito a atenção dos senhores. Obrigado. Convido a vereadora doutora Eleonora para assumir seu posto de presidente dessa casa. Convido progressistas, PP, abre mão. Convido liberal, abre mão. Convido o PSB para que faça uso da tribuna, fará uso o vereador Roque. Gostaria de iniciar minha fala aqui para me referir sobre a nossa atividade que tivemos aqui na Câmara, há alguns dias atrás, que reuniu aqui deputados federais de vários partidos, e para tratar sobre o tema da energia elétrica. E como proposta naquela noite, que os deputados dessem algum retorno a esta casa, o deputado federal Heitor Chu conseguiu, através da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, para que possa ser realizado um seminário coordenado por essa comissão da Câmara dos Deputados, aqui nesta casa. A sugestão foi dada para ser na data de 24 de junho, é uma sexta-feira, pela parte da manhã. Nós consultamos aqui a senhora presidente, doutora Eleonora, e o plenário ficou disponibilizado, então, para a realização desse seminário. Esse seminário será importante porque nós vamos continuar debatendo a temática da energia elétrica, porém, nessa ocasião, a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados convidará a Anatel para estar aqui, o grupo CPFL e RGE, e nós, então, vereadores desta casa, e a gente também vai ficar encarregado em nome da Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura e Pecuária para convidar mais pessoas a participarem dessa importante atividade, que é um seminário promovido pela Comissão de Desenvolvimento, pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. Eu quero o vereador Marcelo, acho que não sei se está por aqui, mas de qualquer forma eu gostaria de voltar ao tema depois, quando ele estiver. Eu vou estar aqui o vereador Marcelo, eu vou reiterar aqui 3 questões. Primeiro, a questão do bairro Medianeira, no loteamento lá que está com problema, né, de uma canalização que foi mal executada neste loteamento, que já passei ao líder do governo, então gostaria de saber se houve alguma ação por parte da Secretaria de Obras, ou quem quer que seja, com relação à situação daquele loteamento entre o bairro Centenário e o bairro Medianeira. Também das passagens dos alunos do Instituto Federal, se o governo já está com o projeto pronto para nos mandar aqui para casa,
para que possamos votar e encaminhar os recursos para esses alunos obterem a passagem gratuita. E, por fim, a Rua Rui Barbosa, a Rua São Vicente e a Rua Antônio Saquete, se há já uma informação do governo municipal quanto à conclusão dessas 3 ruas que foram iniciado o asfalto na gestão do governo passado e não foi dado andamento e não foi concluída as ruas. Então ficam essas 3 indagações para o nosso amigo e líder do governo, mas tem uma quarta aqui. Vou passar em suas mãos aqui, por gentileza. 2 notificações, mas eu tenho a informação que foram 40 notificações feitas aos moradores ali da linha Paese, que moram nas margens da VRS 813, dando conta de que eles têm que desocupar ou desmanchar suas casas nesse local. Eu fiquei bastante preocupado, porque eu acho que vai acabar tendo repercussão na Prefeitura Municipal, porque se eles tiverem que desmanchar as casas, vai repercutir na Secretaria Municipal de Habitação. Então, estou lhe passando uma informação, na verdade, tá? Quero aqui fazer 3 pedidos de informações. Eu vi uma reclamação por parte do vice-prefeito que há muitos pedidos de informações. E se não me falha a memória, ele falou isso para o Observatório Social. Foi isso, né, numa palestra? Eu imagino que o Observatório Social não deva ter concordado, né? Aliás, o Observatório Social está meio alheio, não se ouve mais falar quase, né? Tinha um vigor até o final de 2020. Sei lá, está estranho, mas enfim, desejamos muito sucesso no trabalho deles e somos parceiros. Pedido de informação número 61. Eu me refiro ao quebra-molas da rua Júlio de Castilhos. Quebra-molas que vai ficar na história do município. Estou pedindo a ata do Conselho de Trânsito que aprovou a construção do quebra-molas, acompanhada do estudo técnico. Pedindo também o projeto técnico para execução da obra. Deve ter tido um projeto, eu imagino. Foi uma obra que foi licitada. Não há como licitar obras sem projeto. Então, eu imagino que teve um projeto. Pedindo também a requisição de licitação da obra, porque o setor de compras age por demanda. Alguém demandou, o setor de compras não faz uma licitação sem que haja feito um pedido. Pedindo cópia do processo licitatório com os respectivos participantes e vencedor do certame. Cópia do empenho dos valores. Ordem de início da obra, porque obviamente alguém ordenou o início daquela obra. Relatório de fiscalização. Se foram constatadas irregularidades, deve ter tido uma fiscalização cujo o relatório deve ter sido feito. E levando em consideração que esta obra encontra-se com problemas na sua execução, qual a solução a ser apresentada? Esse pedido de informação é assinado por este vereador Juliano, vereador Gilberto, vereador Tiago Brunet, vereador Tiago William. Um outro pedido de informação, para a gente ter aqui, é sobre os serviços da Ecofar prestados no dia 5 de maio, na rodovia 122, próximo à empresa Cassola, em Caxias do Sul. Primeiro item a ser respondido. Há convênio da Ecofar junto ao Estado do Rio Grande do Sul para fazer pintura, roçada, capina, varrição na rodovia 122, no trecho compreendido dentro do município de Caxias do Sul. Em caso afirmativo, enviar cópia do mesmo. Segundo, há convênio junto ao município de Caxias do Sul para fazer pintura, roçada, capina, varrição dentro do limite territorial de Caxias do Sul? Em caso afirmativo, enviar cópia do mesmo. Terceiro, caso não haja convênio entre os entes públicos citados no item 1 e 2, por que motivo a empresa Ecofar estava trabalhando no local? Quarto,
informar se houve autorização da empresa para fazer os serviços no município de Caxias do Sul, RS 122. Se houve autorização por escrito, enviar para a Câmara de Vereadores a informação. Se a autorização for verbal, informar de quem partiu a autorização para que a empresa fosse lá fazer esse serviço. E, por fim, se os serviços foram prestados sem autorização da direção da empresa Ecofar, quais as providências administrativas foram tomadas, levando em consideração que tais práticas, prestar serviços fora dos limites do município sem convênio, são ilegais. Da mesma forma, esse pedido de informação é assinado por mim, vereador Juliano, vereador Gilberto, vereador Tiago Ilha e vereador Tiago Brunet. Mais um pedido de informação, assinado pelos mesmos vereadores, requer que seja enviado para esta casa cópia de empenhos. Não vou ler o número de todos os empenhos, mas são diversos empenhos, né, que venham até essa casa cópia física dos mesmos, né, que não venham cópia do site Transparência, mas que venham cópia dos empenhos que foram assinados fisicamente na Prefeitura Municipal de Farroupilha. E, por último, um outro pedido de informação, que seja encaminhada a esta casa cópia de todas as portarias compreendidas de 21 de março de 2022 a 31 de março de 2022. Eram essas as minhas manifestações nesse... Pois sim, cedo uma parte ao vereador Juliano. Uma parte ao vereador Juliano. Vereador Roque, obrigado pela parte. Acho que é muito importante frisar a resposta fidedigna desses documentos solicitados, que a gente quer ter domínio, controle, para saber de fato se foi assinado, se não foi assinado. A própria questão ali do caso da Ecofar, se houve o convênio, de que forma que andou, enfim, para a gente ter conhecimento e, de fato, fazer a função de fiscalizar. Então, acho que é de suma importância esses pedidos que venham a esta casa para depois lermos e analisarmos. Obrigado pela parte. Muito bem, vereador Juliano. O vereador Amarantes pede uma parte. Uma parte ao vereador Amarante. Claro, vereador Roque, que o primeiro item que o senhor falaste em relação ao quebra-mola. Eu já fiz um pedido para que seja feito, para que seja refeito, porque no caso está virando piada, não só aqui em Farroupilha, mas como nossos municípios ao nosso entorno, Caxias do Sul, quer dizer, me mandam piadinha por WhatsApp, pessoas de entidades, pessoas públicas. Então, vamos pedir para o nosso executivo que termine aquela obra, que faça aquela obra o mais urgente possível, claro, além de mandar as informações que Vossa Excelência pediu. Muito obrigado. Sobre essa questão aí do quebra-molas, eu ouvi uma manifestação do secretário de Obras dizendo que foi uma iniciativa dele e tal, teria errado e etc. Mas veja bem, vamos lá fazer um raciocínio comigo. Para você fazer uma obra que não é execução própria, ainda que fosse execução própria, mas se não for execução própria, você precisa ter um projeto. Porque como é que tu compra um serviço? Você tem que ter um projeto. O cara que vai participar de uma licitação precisa ter o projeto. Se não tem projeto, não tem objeto. Como é que tu vai apresentar? O cara vai apresentar uma proposta em cima do quê? Então, houve um projeto. Isso significa dizer que alguém projetou isso e não foi o secretário. Quem foi que fez o projeto? Então, houve uma série de erros aí, com certeza, e não me passa pela minha cabeça que o prefeito não sabia. Sabia, sim. Todo mundo sabia, né? Vai mexer numa via importantíssima igual a Júlio. Duvido que da noite para o dia o secretário resolveu ir lá, botar as máquinas e cortar o asfalto. Não foi assim. Não foi.
envolveu todo o governo, pelo menos setores que planejam, que executa, departamento de compras, procuradoria, setor de planejamento, setor de obras, e o gabinete, né? Porque não é possível que reiteradas vezes pediu-se quebra-mola naquele local e foi negado, aí daqui a pouco uma pessoa pediu e foi atendida. São essas informações que se tem. Por quais motivos? E cortar lá 70 metros quadrados de asfalto, um asfalto excelente, diga-se de passagem, em frente de um hotel, causando todo aquele transtorno. Está ali os turistas vindo, né? Chegando naquele hotel e com aqueles buracos ali. Tem um senhor ali que tem uma loja, que ele me disse que teve prejuízos gigantes, porque trancaram a rua 20 dias, depois trancaram mais um período, depois não deu para passar, aí as pessoas agora estão desviando para não passar aí. Tem gente até pedindo, mas eu quero saber onde é que é isso aí, que eu quero ir olhar. Não é possível que seja verdade. É verdade. É uma obra que vai ficar na história do município de Farroupilha, infelizmente de forma negativa. Obrigado. Encerrado o espaço destinado ao grande expediente e passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano. Senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras, vereadora Clarice, enfim, demais, seu Menzi, o Benáquio, enfim, as pessoas que nos acompanham. Bom, minha fala, eu tenho alguns tópicos aqui que eu quero falar. Primeiro, quero comentar de uma atividade que nós tivemos sexta-feira, na linha Jansen. Eu, vereador Roque, vereador Amarante, vereador Tiago Brunet, conversando com a comunidade lá no salão. Então, foi uma reunião importante, um momento de oitiva, diga-se de passagem, de ouvir a comunidade que nos aguardava em peso, para apresentar um pouquinho do panorama da comunidade, quais são os problemas, os seus anseios. O primeiro ponto nefrálgico daquela comunidade é a questão da telefonia, que deu alguns problemas, e prontamente falamos que a verdade, que a empresa está num processo de recuperação judicial, que não é uma coisa tão simples como ligar para outra pessoa, mandar uma mensagem, um e-mail, que será restabelecido, resolvido. Então, é uma situação muito complexa. E, na minha fala, eu questionei qual que seria a prioridade da comunidade. Então, foi passado que é manutenção básica. E, pelo relato de uma das moradoras, parece que faz quase um ano, vai fazer agora no São João, que não se tem mais manutenções lá na Vila Jance. Pintura de cordões, capina, limpeza, tem várias lâmpadas queimadas, que é uma demanda da comunidade. O pessoal tem se queixado, questionado a respeito disso. E fomos indagados porque de 15 vereadores estávamos em 4, e se tinha sido convidado pessoas relacionadas ao executivo, e sim, fora falado que foi feito o convite. O presidente da comissão, o vereador Amarante, diversas vezes externou aqui no plenário. Então, a gente pede, vereador, o Marcelo não está, mas depois vai chegar até ele igual, para dar uma atenção lá para a Vila Jansen, para as questões básicas, limpeza, pequenas manutenções, que é a principal demanda e o principal questionamento daquela comunidade. Afinal, por que não está sendo feito mais trabalhos naquela comunidade? Um outro ponto que eu trago também nesta noite é a questão da solicitação de uma lombofaixa, na qual, através do requerimento 13/2022, da autoria deste vereador, que foi procurado por diversos moradores do bairro 1º de Maio, nas proximidades e moradores da rua Raineri Petrini, próximo ao Mercado Lázari, que é um fluxo gigante de veículos, e o problema é o excesso de velocidade e aquilo que a gente já falou diversas vezes. Quando não há uma consciência social, tem alguns problemas. Então, tem moradores que relatam dificuldade de adentrar nas suas residências, os seus pátios, com os veículos, e a própria questão das pessoas para cruzar, que tem excesso de velocidade. Ontem mesmo recebi um vídeo de uma moradora que, por milésimos de segundos, não houve
um acidente e já faz um tempo que essa comunidade pede essa questão. Então, lombofaixas, ou se não for alçado as lombofaixas, que sejam feitas as questões inerentes, como, por exemplo, tachões, pintura com aquela tinta alto relevo, que dá uma sensação e, de certa forma, causa um atrito com o carro e ajuda na redução da velocidade. Rose, por gentileza, abre aquela foto que eu tenho ali. Então, eu trago uma foto que eu fiz um registro sexta-feira e me preocupa muito. Tá? Para quem não sabe, ali é o cruzamento da rua Thomas Edison com a Independência. Então, principalmente os horários de entrada da escola e saída são horários que tem um fluxo maior do que o normal. E aquela foto daquele micro-ônibus, ele não estava com o motor ligado, ele estava estacionado. Não sei quem que era o motorista, enfim, não vem ao caso. Mas o quê? Está insustentável esse local. Não sei como que não deu nenhum acidente de risco, de dano, na questão que tange a vida das crianças, dos usuários daquela via, ou também acidentes de danos materiais. Inclusive, aprovamos na comissão a convocação de algumas pessoas, motoristas, o diretor de trânsito, e também vamos convidar as diretores, enfim, das escolas, tanto do Nossa Senhora de Lourdes, quanto do CNC, para vir para a gente conversar e tentar achar uma alternativa para concluir de segurança para as crianças e para os usuários da via. Era essa a minha manifestação, senhora presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Vereador Amarante. Senhora presidente, eu queria até falar da nossa reunião de sexta-feira na Janssen. E quero dizer que a comunidade nos convidou este vereador, não fui eu, de maneira nenhuma, não procurei ninguém, pelo contrário. 2 pessoas da comunidade me procurou, a doutora Leonora, e na reunião, segundo eles, já tinham pedido para o executivo, para ter essa conversa com o executivo. O vereador Roque, o vereador Juliano, o vereador Tiago Brunet, que estava lá, ouviu, e também citaram que também tinham pedido essa conversa com vereadores da situação. Nós, como vereador, não tivemos como negar, e eu acho que assim, isso até a gente prorrogou esta conversa, porque fazia acho que uns 2 meses atrás que eles nos convidaram, e claro que a principal demanda como vereador aqui hoje, o maior problema que eles estão enfrentando é da telefonia, do qual até já contatei com o responsável da Oi, que disse que hoje, amanhã ele não pode vir porque está chovendo, mas enfim, assim que melhorar o tempo, ele vai ver a questão. Vamos aguardar, como o vereador Juliano é uma empresa que está em recuperação, mas acredito sim que ele vai resolver. Se não resolver, a gente vai junto com aqueles moradores, de repente, propor uma outra situação, se não tem recurso mais como a Oi, para que seja resolvido. As demais demandas, eu não vejo que são demandas difíceis de ser executadas, são demandas comuns, rotineira. Lá também o pessoal falou, e eu acho que até o Diogo já tinha salientado alguma coisa de colocar lá a iluminação de LED, então acho que é o que a comunidade, que o segundo distrito é um dos que mais arrecada per capitamente na questão no setor agrícola, e também com as viníferas que tem lá, tanto a São João e a outra lá em cima, que me ajuda aí, Roque, que também pertence ao município, na linha Jacinto. Não, na linha Jacinto, lá em cima, a vinícola. Não, tem lá do vinícola da Aliança. E claro, com toda a produção de outras frutas que lá tem. Reclamam sim, que eles querem uma fatiazinha desse imposto, e até eles querem, até citam a parada de obras, que lá se fez muitas obras naquela região, acho que o vereador Roque foi uma das regiões que mais foram feitas obras no governo anterior. Eles querem ver obra lá novamente. E quero falar também de um pedido de informação que eu fiz de lombofaixa.
lá na rua, no bairro Alvorada, na rua João Fábio Filho, que faz esquina com a Manuel Pascoal. Eu fiz esse pedido lá faz 7 meses, eu não tenho a informação ainda se vai ser feito ou não. Assim como os moradores das vans relataram esse perigo que eles estão enfrentando, e a preocupação deles é em relação às crianças, tanto do CNC quanto do Lourdes, porque dia de neblina, dia de chuva, eles não enxergam, eles não vê se está transitando criança ou não na rua, são obrigados a parar em cima da faixa de segurança. Eles também relatam muito esta questão do perigo desta rua aqui, que seja colocada essa lombofaixa na João Fábio Filho. Então, hoje fiz um pedido de informação, até para me passar para aquela comunidade lá depois. Muito obrigado, senhora presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Vereador Marcelo. Obrigado, senhora presidente. Bom, inicialmente peço desculpas quando eu me ausento, mas é nesse mesmo foco de objetivo tentar alguma informação com algum secretário, e fora por 2 vezes ou 3 nessa noite. Bom, nesse primeiro espaço, e depois, se o vereador Felipe me permitir, também de liderança, Amarante, vamos ver nas tuas questões ali que você levantou, e eu consegui alguma informação já a priori. Bom, inicialmente desse pedido de informação que a secretária Cris Girelli responde, e você exalta, né, o profissionalismo, a gente sabe disso, e que bom, como você mesmo colocou, bem respondido. A questão, claro, é difícil, né, naquele teu primeiro item, verificar quantas pessoas, né, transitam, né. Isso aí é nem Jesus na causa, né, mas enfim, ela teve como estimativa, e ela realmente vê as questões no momento que tu avança as obras, também a iluminação pública acompanha, e você referencia essa questão de tempo, e aqui não houve, até porque é difícil tu precisar, mas eu vi da secretária o esforço absurdo em realizar esse final de obra, e até então sempre fora com emendas federais, e a gente sabe que demora um pouquinho, foi referenciado, e agora está trabalhando em mais 2 etapas. Mas, enfim, qual a meta, objetivo também do prefeito municipal? Acabar o quanto antes, numa velocidade muito boa, pelo pouco tempo, e, em último caso, acabar com recursos próprios. Então, essa é uma informação importante, colegas. Num prazo, pedi a ela com muita... enfim, verdade, vendo o que ela poderia sinalizar. Ela imagina 1 ano. 1 ano, assim, um prazo de conclusão. Tem o estudo, tem a questão de fazer bem feito. A gente sabe como está sendo feito aquele acabamento com asfalto, que é muito importante, evitando trabalho, né, para o pessoal que faz a manutenção no momento que os matos crescem, né, com aquele outro piso. Mas, enfim, então, bem respondido por ela, eu complemento dizendo, então, que o Executivo quer acabar o quanto antes, quer justamente prestar mais esse atendimento à população, com uma obra com pavimento, então, asfáltico, num prazo de 1 ano mais ou menos, e com recursos próprios, se porventura não tivermos emendas chegando para esse fim, exclusiva para esse fim. E como é difícil, né, Amarante, as variáveis incontroláveis, você falou de quebra de empresa, quando você também estava como secretário, e nós também passamos por isso com licitações desertas, é difícil. A gente, às vezes, não entende o porquê de um atraso, sabe que os insumos do Brasil subiram assustadoramente, e chega na empresa, não temos pessoas, empresas, melhor dizendo, e ela se torna deserta, faz novo processo e assim acaba atrasando. Na questão Pedro Grendene, falei há pouco com a secretária, poderia sim, como foi anunciado pelo prefeito, existe todo esse clamor também da população, até por ser uma entrada da cidade, mas a secretária quis talvez demorar um pouquinho mais e fazer algo importante, e não simplesmente fazer
corrigir o asfalto ali presente, ela quer tirar todo ele e fazer novamente. Então, uma entrada, falo para vocês, vai ser belíssima. E a licitação daqui 30 dias, esperamos que tenha um vencedor para a primeira etapa, que começa ali no Clube 1º de Maio. Vai ser composta de 3 etapas e um prazo parecido, talvez um pouquinho menos que um ano. Esse é o objetivo da secretária, do nosso governo. E falo para vocês, o atraso foi pelo capricho de fazer algo importante, impactante, vereadora Clarice, para a comunidade. Então, a compreensão é válida nesse quesito. Aproveitando só o espaço então, que eu tinha destinado à fala do nosso colega Amarante, não pude, naquela situação, doutora Eleonora, falar, eu queria aproveitar as pessoas que estavam presentes, mas dizer que já está marcado. A princípio é só questão de confirmar e trago aos senhores também, quem quiser participar, junto ao secretário Schmitz. Pela sensibilidade, eu liguei na fala do Roque, no primeiro momento, e ele chegava a casa. A princípio, dia 15, eu quero confirmar. Seu espaço de líder. Opa, então continuo. E eu já deixei a priori também com o André, para a gente avançar e o secretário receber, porque não chegou ao executivo essa demanda daquela estrada em questão que foi usada a tribuna popular. Vereador Roque, bastante tema de casa, você me passa aí, hein? Essa questão aqui, eu fico um pouco preocupado, e vou falar com o secretário, o Dair notificando essas pessoas, famílias, enfim. Fico temeroso pelo efeito cascata. Então, isso preocupa, são 2 notificações com data, né? Linha Paese, desvio Blaut. E tenho a certeza que amanhã mesmo já está com o secretário para a gente estar sabedor e, quem sabe, fazer algo de antecipação, né, vereador Sandro? O que for preciso, o que for necessário, tenho certeza que a gente vai dar andamento. A questão do Instituto Federal, que já foi acordado, e já nessa casa várias vezes, e o vereador Felipe me traz isso, e falamos com a secretária Luciana. Então, colegas vereadores, a Luciana já fez o estudo, está com o jurídico, para a gente avançar com bastante afinco nessa parte do Instituto Federal, onde o Amarante e o Juliano também participaram de uma reunião com a secretária. Isso, a parte dela está ok, agora está com o doutor Valdecir, ajustes, né? Então, tem coisa boa chegando e a gente realmente fazer esse atendimento à demanda daqueles alunos. Roque, a questão do Medianeira, sim, eu falei na semana, logo após a última sessão com o Schmitz, e falei hoje com ele sobre isso. Veja bem, nós recebemos o loteamento, e é bem complicado, ele sabe disso e a gente sabe também. Parte para mudar aquele encanamento, o formato, e se ele teme passar pela rua, tem que dinamitar. Então, o custo é bastante alto também. Mas ele está atento, ele pensa até falar com o pessoal, ouvir a comunidade, ouvir mais pessoas para a gente avançar junto. Mas é uma demanda, sim, que já está com ele. E, coincidência ou não, falei com ele hoje à tarde sobre isso. Ele falou em dinamitar, né? E a questão, pelo aclive, não tem como subir, né? Então, ele disse, ou vai pela rua, ou desvia, mas passa bem no meio de terrenos ali. Nessa questão desse loteamento que o loteador, infelizmente, não fez e fora já aceitado um tempo atrás o loteamento. A questão do quebra-molas, eu até tentei novamente o contato com o Schmitz e reitero, e na humildade dele, vocês conhecem bem, e ele já assumiu por várias vezes isso, e não demérito algum, e a gente, quando erra, tem que falar. Até troquei uma ideia com a secretária Cris, mas isso ficou realmente restrito à Secretaria de Obras, tá? Em termos de projetos. Então, vou avançar e fico solidário também ao próprio secretário, que infelizmente não fomos bem nessa parte, houve um erro, ou sequência de erros, então a gente tem que corrigir. E na semana anterior eu já estava com um projeto e com a tendência de fazer o quanto antes esse conserto com asfalto. Então, mais uma situação que eu trago a vocês, que realmente a gente tem que consertar o quanto antes,
por causa daquele trecho ali, está bastante complicado. Doutora Eleonora, deixa eu fazer uso também das palavras que você referiu no grande expediente, da violência verbal contra as mulheres. Olha que interessante, dia 8 de junho, agora quarta-feira, vai ter mais um treinamento do Me Respeita, da nossa campanha permanente, votado pelos colegas de forma unânime, que hoje já virou um ícone, algo muito importante em relação aos direitos. Eu vou colocar na pauta, porque vai estar presente Brigada Militar, Polícia Civil e mais colaboradores, para justamente abordar mais esse tema, porque a gente tem vários tipos de violência, e a verbal passava um pouco despercebido. E quando você me falou, chamou bastante atenção a isso. Certo? Então, da minha parte, agradeço ao vereador Felipe, vereador Roque Amarante, espero também ter contribuído, a gente segue nessa linha. E doutora Eleonora, obrigado também essa contribuição em relação ao Me Respeita. Certo? Muito obrigado a todos. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Vereador Roque. Vereador Marcelo, sobre a questão do loteamento Larissa, ali do bairro Medianeira, eu lhe perguntei porque o morador me falou essa semana ainda sobre a situação. E ele me disse que falou na prefeitura e veja só o que me passaram após fazer o questionamento. Passaram para ele um print de uma tela do computador. Certo? Diz assim aqui, dia 18/1, envio de 22. 28/3 de 22, expediente de planejamento. 28/3 de 22, depois, então, 4/4 de 22, expediente de obras. E tem uma rota futura, aqui no 4/4 de 22, fiscalização. Então, um cidadão que tem um problema desse, liga na prefeitura, alguém passa um print da tela do computador e diz para ele, olha aqui, deram para ele aqui. Não sei qual é o objetivo, porque o atendimento é importante, né? Às vezes tem o secretário lá, mas a porta de entrada, isso pode ser de uma empresa, da Câmara, do nosso gabinete, o que atende, que faz o primeiro atendimento lá, se ele não soube dar o andamento na coisa, Felipe, não vai andar mais. É que nem no restaurante, né? A empresa lá. Se o carinha lá que abre e fecha a porta não olhar bem o cliente, não atender bem, ele não vai nem entrar para almoçar. E a mesma coisa a prefeitura. Então, veja bem, ó, eu acho um desrespeito quem faz isso com o cidadão. Eu fui secretário e eu não era o secretário mais amado dos funcionários, tenho certeza que não. Mas eu acho que a gente precisa assumir um compromisso com a comunidade. Todos precisam pegar junto. Desde o prefeito até a pessoa que abre a porta. Senão, não vai andar. E aquele cidadão, para ele tem essa informação. Daí ele me respondeu, o pessoal da Caixa veio vistoriar o meu terreno para mim fazer a construção e fazer o financiamento. E me perguntaram do que é esse buraco. E é claro que deve ter um problema na rua, porque senão o cara não ia desviar a rede para o meio dos terrenos. Então, possivelmente, seja um problema sério. E é igual àquela rua atrás do shopping, né, que nós tivemos que dinamitar, e depois, nesse governo, foi concluído. Uma obra caríssima, que talvez se tivesse noção do custo daquilo, não teria se iniciado. Ainda bem que não tinha, né? Que aí pelo menos resolveu. E isso aí certamente não é barato. Se fosse barato, já teria sido feito. Então, Marcelo, eu te peço que o pessoal dê uma olhadinha mesmo para ver se está se indo atrás disso ou não. O senhor quer uma parte? Até lhe cedo uma parte. Uma parte, vereador Marcelo. Obrigado, doutora. Obrigado, vereador Roque. Até gostaria de ter essas informações da pessoa, né, o contribuinte que chegou lá, para a gente avançar também na questão atendimento. E realmente, sendo disso aí, né, é uma obra que eu senti do secretário, tem que fazer tudo aquilo que ele sinalizou, é caríssimo, né, mas temos que resolver agora. Mas é um problema. É um grande problema mesmo, mas gostaria de ter, no primeiro momento, Roque, esse atendimento com essa pessoa, que eu possa, inclusive, até eu dar um retorno, e o secretário mesmo, a gente corrigir algo que não foi tão bem.
Com certeza, vereador Marcelo, eu vou te passar o que eu tenho aqui, é um print, então não sei exatamente de onde que saiu, mas é do canal de atendimento da prefeitura. E certamente, né, a informação que o cidadão recebe, ele recebe uma informação da prefeitura, ele não tem noção muito de onde que veio. As pessoas tentam se agarrar em algo para tentar resolver os seus problemas, e nesse caso, um problema que eu vejo, que às vezes a gente tem que tirar um tempo e ligar para a pessoa, conversar com a pessoa, ir lá falar com ela, porque as redes sociais, os canais digitais de atendimento têm deixado as pessoas, vamos dizer assim, a ver navios na maioria das vezes, porque é muito frio, né? Faz um print de uma tela e manda para o cara. Pô, uma ligação para a pessoa, conversar, trocar uma ideia, ir lá, acolher, isso importa muito, né? Do que simplesmente uma mensagem de WhatsApp. Às vezes eu falo aqui para a nossa assessoria, aqui para a Ana, que trabalha muito bem, por sinal, liga para a pessoa, liga e fala com a pessoa, não manda só uma mensagem, porque faz a diferença uma ligação e ouvir o outro lado, um argumento que ele tem. Eu vou te passar depois, vereador. Obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador mais quiser fazer uso da palavra, está encerrado o espaço do pequeno expediente. Espaço de comunicação importante. Vereador Juliano. Seguindo as prerrogativas do nosso regimento interno, quero solicitar a entrada na casa do PL 11/2022, do Decreto Legislativo, selo Empresa Inclusiva, da minha autoria, um projeto para ajudar no processo de inclusão. Inclusive, no seu anexo, tem o parecer do Conselho das Pessoas com Deficiência, parecer favorável, onde que tive uma reunião, conversa, construímos, e também quero solicitar a entrada das emendas 1, 2, 3 e 4 ao PL 22 do Executivo. Então, era essa a minha manifestação. Muito obrigado. Vereadora Clarice. Obrigado, presidente. Só queria requerer uma reunião secreta amanhã, após a nossa sessão, tratar de assuntos de interesse de toda a Câmara. Obrigada. Vereador Amarante. Ressaltar que estou encaminhando uma proposta de lei para o Executivo em relação ao cabeamento, ao uso do passeio público de nosso município pelas operadoras de telefonia e internet, para que a Prefeitura tenha subsídios para multar ou, muitas vezes, intervir nessas questões. E também quero registrar que, dia 10/6, na próxima sexta-feira, vamos ter uma reunião com a RGE e provavelmente alguém da Secretaria de Planejamento, para nós tratarmos o assunto da questão das redes elétricas ali na Rômulo Noro, porque ali está seguidamente faltando energia, inclusive deixa aquela rua no centro da cidade no escuro, e também a questão que aí ninguém assume, ou o município diz que é do município, a RGE diz que é da RGE, e no fim, quem perde com isso é o morador, é os usuários ali que utilizam esse espaço. E era essa questão aí que eu tinha para hoje. Alguém mais gostaria de fazer uso desse espaço? Se ninguém mais quiser fazer uso, então, desse espaço, está encerrado o espaço de comunicação importante, espaço do presidente. Eu gostaria apenas de reforçar, então, que amanhã, após o término da sessão, teremos, então, a reunião secreta que a doutora Clarice solicitou. Encaminhamos à Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas o parecer do Tribunal de Contas referente à tomada de contas do Executivo Municipal, exercício de 2019. Nada mais a ser tratado nesta noite, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite, obrigado a todos.
Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.